Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas aqui a mais um encontro dos lojistas faixa preta por aqui. Hoje um convidado mais do que especial. O Luiz, ele é o padrinho do Benício, né? O nosso amado Benício. A maioria das pessoas conhece ele aqui dos shoppings aí. Ele tem sido uma figura, Luiz, dos shoppings que ele passa aí, faz amizade com todo mundo. Ele anda, eu vou no mercado com ele aqui perto de casa, ele chega assim, ó, parece uma Mix. Arregaça os dentes e vai rindo para todo mundo. E nos shoppings a turma se encanta com ele. Então, o Luiz é um grande amigo, um grande parceiro, uma pessoa que eu admiro bastante. Luiz, tem mais delongas, fica à vontade, o palco é teu, pode se apresentar aí, fica à vontade, pode tocar o barco. Eu sou espectador aqui hoje, viu? Opa, maravilha, Reinaldo. Reinaldo, um grande amigo, um grande irmão, amigo de verdade. Tá sempre aqui, viu, Amei! Reinaldo? Muito obrigado pelo Amei! convite. Opa, alguém falou. Vou compartilhar aqui, mas falo para vocês, estou muito feliz aqui, estar com o Reinaldo, estar com vocês falando desse tema que eu amo, que é o tema que eu mais falei na vida de forma profissional, que é oratória e comunicação. Vou começar falando aqui da minha história, gente. Eu era um menino tímido, né? Trabalhei muito com oratória, mas era muito tímido. Tem alguém que é tímido aqui? Tem alguém que nasceu tímido? Eu acho que todo mundo, quando trabalha Fiquei com medo algo, da cara da minha mão que bateu ali, só de pintar eu assim. Luiz, todo quer me mundo deixar como host aqui, que eu vou colocando, a turma vai entrando, eu vou colocando todo mundo no mudo para você não desconcentrar aí? tá. Eu achei que alguém estava falando. Deixa eu Me passa interromper como aqui. host, que a turma tá entrando, isso, que aí eu vou colocando a turma como no mudo assim que entrar aqui, eu fico incumbido dessa tarefa aí. Deixa eu ver, deixa eu achar aqui você, sem sair da tela. Deixa eu ver se dá para Reinaldo. Reinaldo. Só tem como colocar no anfitrião. Então, Vai alterar. lá ver. Então, Reinaldo agora é anfitrião. Alice, Beleza? Alice, Reinaldo vai cuidando do Alice. nosso áudio. Maravilha. A turma vai chegando, eu vou colocando no mudo aqui. Maravilha, pessoal. Mas quem quiser interagir, fazer perguntas, podem ficar à vontade. Aí coloca no chat, e aí eu vou olhando o chat aí de vez em quando. Então, a gente está falando que eu era muito tímido. E que eu percebo que a gente faz, quando a gente faz algo que a gente ama, que é o nosso propósito, geralmente é uma dor que a gente tinha na infância, né? Por exemplo, mulheres como a minha esposa, né, sofreu abuso, hoje ela trabalha ajudando mulheres a serem fortes, a serem produtivas, a superarem os seus desafios, né? Pessoas que foram muito pobres, trabalham ajudando as pessoas a crescerem financeiramente, pessoas que às vezes não tiveram uma casa, trabalham como corretor de imóveis, pessoas como eu, que eram muito tímidas, ajudam os outros a perder timidez. Então, talvez você tenha uma história assim, ou talvez você ainda não está ainda dentro desse propósito, mas está no caminho já. Mas aconteceu comigo. Eu era muito tímido, meu apelido era acanhado da vovó, e sofri muito com isso. E aí fui vender, porque dentro de mim tinha um negócio que eu queria vender, eu queria trabalhar em algo que eu não tivesse um limite, não tivesse um salário que me limitasse, que eu pudesse fazer o meu salário, que eu ganhasse comissão. Aí fui ser vendedor. Aí meu primeiro trabalho foi ser vendedor de brindes. Aí um dia eu estava numa loja, numa empresa que chamou a gente para comprar 200 relógios, né? Eu vendia brindes, bonés, canetas, camisas, sabe esses brindes? Enfim, morava em Belo Horizonte, né? Sou mineiro, nascido em Belo Horizonte, morei em três capitais, hoje estou morando numa quarta capital. E em Belo Horizonte a pessoa falou assim: eu quero 200 relógios de mesa. Beleza, então fui lá só para tirar o pedido. Só que aí, gente, a insegurança era tanta, a desabilidade de vender era tanta, que quanto mais eu falava, mais a pessoa ia ficando com a cara esquisita, e eu fui me perdendo, e ele foi diminuindo o pedido. Ele falou: não, pensando bem, eu só quero 150 relógios. E aí eu fui falando e só piorava, gente. Aí ele reduziu para 100 relógios. Ou seja, a conversa, sabe quando a conversa evolui? A nossa não, a nossa conversa involuía, só piorava. E aí, para finalizar, ele tirou mais 50 relógios. E, gente, um negócio que estava certo de vender 200, já estava até contando com aquela comissão. O que que eu ia fazer com aquela comissão de 200 relógios vendidos? Acho que por dó de mim e pela insegurança que eu estava passando, ele comprou apenas 50 relógios. Então, para mim, foi uma humilhação.
ter perdido aquela venda, né? Ter jogado aquilo. Mas eu passei não só por essa humilhação, é por várias outras. E vendedor é isso, gente. O vendedor vai passar por isso. A pessoa que trabalha com o público, que trabalha com o ser humano, vai passar por isso. Eu passei bastante devido à minha timidez em excesso. E aí eu resolvi um dia, né, depois de ser um desastre absoluto em vendas e comunicação, estudar. Então comprei um livro de vendas e fui estudar. Eu lembro que a gente estava na praia, né? Eu morava ainda com meus pais. Foi todo mundo para a praia, né? Cabo Frio, litoral do Rio de Janeiro. E eu resolvi nesse dia ficar mais, não ir na praia aquele dia, ficar mais no apartamento. Estava deitado, minha mãe falou: Você não vai na praia, não. Hoje eu vou ler. E eu comecei ali, começou a minha jornada de estudar, e estudar vendas. Hoje eu amo ler, leio todo dia antes de dormir, alguma coisa para acrescentar na minha vida. Já li centenas de livros de vendas, e ali comecei a aprender alguma coisa e foi com a prática, com a consistência, com a prática, que as coisas foram evoluindo. E nos anos de 2013, 2014, numa empresa que eu trabalhava de desenvolvimento pessoal, eu fui bicampeão mundial de vendas 2013, 2014 e falei, puxa, eu acho que eu aprendi a vender. Depois de tanto tempo aí tomando cabeçada com esses resultados, eu vi que realmente estava bem diferente e que eu tinha descoberto e adquirido essa habilidade. Então, gente, não importa se você hoje não tem habilidades de venda, se você não se comunica bem, se você fizer algo e estudar, você vai ter resultado. Escrevi um livro como coautor de comunicação, fora outros 4 livros. Esse aqui foi com uma apresentadora da Globo, a Cristiane Pelágio, né? Ela fazia na época o Jornal da Globo. Nem sei se existe, porque eu não assisto mais a Globo já tem alguns anos, pelo menos uns 10 anos. Mas na época ela apresentava um negócio chamado do Jornal da Globo, que era um jornal no final do dia, assim, nessa emissora. Com Maurício Cita também. E na Fundação Getúlio Vargas eu também bati um recorde como professor, porque eu usei tudo que eu aprendi de comunicação, de oratória, e fui o primeiro professor da Fundação Getúlio Vargas a receber nota 10 de todos os alunos em todos os aspectos, né? Mas nem tudo é flores, gente. A vida é altos e baixos. Mudei para o Rio de Janeiro, me casei novamente e nos anos de 2016 e 2017 tive uma grande crise financeira. Uma crise que eu perdi meu principal cliente. Eu fiquei com um cliente na minha vida que eu tinha. Esse cliente comprava muito de mim, então eu acabei concentrando as minhas esperanças e energias nesse cliente. De repente, deu um problema com esse cliente. O presidente desse cliente criou meio que um decreto, e aí 95% da minha receita foi por água abaixo, e eu não consegui me redesenhar de maneira rápida. Veio a crise financeira, veio a depressão. Na época eu estava divorciado, já casado com a Elô, e pagando pensão, a ex-esposa ameaçando me prender porque eu não estava conseguindo pagar a pensão, porque eu estava falido em crise, aí eu fiquei bem mal. Então foi um ano muito ruim. Tem alguém aí? Então, um áudio aberto. Então foi aí que eu fiz? Eu peguei aquilo que eu tinha aprendido, que foram os mais de 8, 9 cursos de oratória. Inclusive, depois eu fiz mais alguns, fiz curso de oratória, mais ainda do que eu já tinha feito. Na época já tinha formado já milhares de alunos em oratória, mas eu tinha parado de dar aula de oratória. E peguei toda aquela minha experiência de vendas. Eu já tinha feito mais de 30 a 35 cursos e seminários de vendas. Estudei muito, muito esse assunto e voltei para a área de vendas. Saí dessa área onde eu tinha perdido o principal cliente, mudei para São Paulo, me redesenhei. 2018 foi um ano de recomeço e no ano de 19 a gente faturou muito, ganhamos muito dinheiro e eu fui tricampeão mundial de vendas numa outra empresa de um segmento completamente diferente. Então eram empresas mundiais, onde nessa empresa eu fui o vendedor de destaque desse ano. Então, gente, vale a pena estudar, vale a pena você se dedicar. Então, o que que eu aprendi de maneira prática? Então, o que eu vou falar para vocês, tudo é coisa prática, que eu vivenciei. Nada é coisa teórica. Quais são 8 fatores para a gente ser uma pessoa que se comunica de forma magnética e vende mais, atende melhor, consegue envolver a equipe? Primeiro, expressão corporal. Você não pode ter uma expressão corporal para baixo, fraca. Você tem que ter uma expressão corporal que você chega chegando, que as pessoas vão perceber a sua energia, ombro para trás, tudo.
você tem que ter uma voz forte, um tom de voz firme, uma voz alta, uma voz que seja um pouco mais alta que as pessoas, para passar o quê? Aquela autoridade. Repara, pessoas que falam mais baixo são pessoas mais inseguras. Então, quando você falar, você tem que. Você não precisa ser aquela pessoa que fala demais, aquela pessoa na mesa que é a que mais fala. Não, isso não tem nada a ver. Tá? Eu, por exemplo, eu falo muito quando eu estou dando curso, falo muito quando eu estou em pé, mas se você sentar comigo num bar, talvez eu seja um dos que menos fala. Mas eu faço uma coisa que é importante, que é fazer perguntas. Então, a sua capacidade de comunicação não necessariamente é o tanto que você fala. Aqui, inclusive, tem aquele ditado, né? Quem fala demais é bom dia, cavalo. Mas se você, quando faz uma pergunta, você faz com tom de voz firme, usando a sua expressão corporal, isso vai fazer diferença, vai te tornar um comunicador magnético. Mas no meu trabalho, eu falo mais no meu trabalho que às vezes numa situação social. Qualidade das palavras, né? Um dos temas hoje, né, que o Reinaldo pediu, que é palavras, nós vamos falar de qualidade de palavras poderosas, palavras magnéticas e persuasivas para vocês. Oratória. Oratória é a capacidade de você falar em público, envolvendo as pessoas, trazendo as pessoas para o seu modo de pensar. Precisa investir. Relacionamento interpessoal. Para mim, isso aqui é o mais importante em vendas, quando se trata de vendas. Se você não tem um relacionamento interpessoal, gente, vendas é o quê? Vendas é relacionamento. Relacionamento. Não tem outra coisa que não seja relacionamento em vendas. As pessoas, elas compram de quem se parece com elas, as pessoas compram de quem elas gostam, tá? Você pode ter o produto que for. Se o seu concorrente for amigo do seu cliente, ele vai comprar com seu amigo. Não importa se o produto do seu amigo é pior, é mais caro, ele vai dar um jeito de comprar com ele. A gente compra de amigo mesmo, a gente compra relacionamento, as pessoas não cancelam relacionamento. Então, crie esse relacionamento com o seu cliente e você vai ver uma magia acontecendo aí nas suas vendas. É saber gerar rapport. Saber vender, estudar os gatilhos mentais, estudar um fechamento de vendas. Fiz muito curso de venda. Recentemente terminei uma mentoria de vendas de 8 passos de vendas que eu dei online, onde eu ensino de você coletar a informação do cliente até o pós-venda, que talvez é a parte mais importante, que é a fidelização e pós-venda. E saber influenciar, né? Que são técnicas que você vai envolvendo a pessoa, técnicas mais avançadas, e o carisma. O carisma, ao contrário do que muita gente acha, o carisma pode ser desenvolvido. Ah, aquela pessoa é carismática. Ela é carismática, mas muitas vezes ela desenvolveu o carisma. Por exemplo, eu não era muito carismático. E eu fui desenvolvendo isso, estudando sobre carisma. Então, esses 8 fatores aí, se você estudar, se você desenvolver, você vai ser aquela pessoa magnética. Desses 8 fatores, fazendo uma reflexão, qual hoje é aquele que você precisa mais desenvolver, que hoje estaria mais fraco hoje na sua vida? E tudo isso vai influenciar muito aí no seu trabalho. E qual que é o mais forte que você tem? Qual é aquele que é a sua grande fortaleza? Quem gostaria de compartilhar? Escreve aí no chat aí desses 8 fatores aí, chaves de um comunicador magnético. Escreve aí, Josi, Liliana, Daniel, Gerson, Ivanilson e as outras pessoas. Qual que é o mais forte e qual que você precisa mais desenvolver? Escreve aí, porque quando você faz essa reflexão, você aprende mais. Você está aprendendo, você está desenvolvendo. Ô Luiz, e uma coisa que é muito forte, eu e a Jéssica, todo shopping que a gente passa, a gente roda de loja em loja, né? E assim, tem Aham. cada vendedor e a profissão de vendedor é uma profissão meio complicada porque a pessoa tem que ficar em pé lá na loja o tempo todo, não dá para sentar muitas vezes, não tem uma estrutura, não fica sentado vendendo no sofá confortável, fica em pé ali com o joelho doendo, perna doendo, e realmente aí tem uns que acabam se entregando. Então, o grande X da questão é arrumar uma posição mais confortável para ficar e manter sempre postura. Por quê? Entrou um cliente, está aquele vendedor desanimado, postura ruim, aí É, já vai interferindo em cada um dos outros pontos, né? Então, o vendedor de shopping toma muito cuidado com isso, especialmente, né, turma? exatamente. Tem que estar assim, animadão, preparadão e presta atenção depois no fechamento. Dentro disso que o Reinaldo falou, eu quero fechar com esse assunto. Quero fechar com isso. Entendeu? Bom, vamos lá, Ex- vamos continuar então. Uma pessoa, ela deixa de ganhar, em média, ao longo da vida,
4.700.000 dólares por falhas na capacidade de vender as suas ideias. Esse estudo está num livro que está aqui perto de mim, atrás de mim, chamado O QI. Deixa eu pegar aqui. Vocês estão vendo o livro? Está na minha mão? O QI da persuasão. Esse livro do Kurt Mortensen. Ele fez um estudo super completo e ele mostra isso, que o tanto de vezes que a gente, por falha na comunicação, deixa de vender, deixa de fazer um negócio, a gente não percebe isso. Você nunca vai saber exatamente o quanto que deixou de entrar pela não venda. Difícil você entender, mas ele fez um estudo e ele está revelando para você. Você deixa de ganhar mais ou menos o valor de 25 mil dólares, seria 25 mansões. Imagina 25 mansões em São Paulo, no Morumbi, 25 coberturas na Barra da Tijuca, mais ou menos isso. A gente deixa de ganhar aí 25 Ferraris por não vender bem as ideias. Agora, imagina aquelas pessoas que têm muitas e muitas Ferraris. Por que que elas têm? Porque elas sabem vender suas ideias. Porque elas são boas nisso. O Jim Rohn, né, que foi coach aí do Anthony Robbins, foi um grande palestrante. Ele morreu recentemente. Ele falou que quando ele aprendeu a se comunicar, a renda dele passou de 6 para 7 dígitos, né? Aqui nos Estados Unidos, hoje eu estou morando aqui na Flórida, em Orlando, quando eles falam assim, 7 dígitos, é renda anual, né? Eles falam muito, aqui fala muito de renda anual. Então ele passou a ganhar por ano mais de 1 milhão de dólares, que seria mais de 5 milhões, pelo menos, né? 5 milhões de reais por ano, quando ele passou a se comunicar. Então, vocês estão percebendo a importância do que vocês estão fazendo nessa noite? São quase 10 da noite, na segunda-feira, e vocês estão aprendendo algo que é o mais importante que vocês podem fazer para vocês serem milionários. Nada é mais importante do que você desenvolver a comunicação. Já tive alguns alunos ilustres. Qual desses alunos vocês acham que já passou pelos meus cursos? Todos esses aí são multimilionários, alguns são bilionários. Já teve um que aprendeu comigo. Quem vocês acham? Será que é o futuro prefeito de São Paulo, Pablo Marçal? Será que é o coach mais famoso do Brasil, Paulo Vieira? Bom, ninguém respondeu. Será que é o palestrante número um, o Roberto Chiniachik, né? Esse aqui já foi aluno dele, já foi aluno do Pablo. Foi o Samuel Pereira, o cara do marketing digital, o grande nome aí dos segredos da audiência. Ele, antes de fazer os grandes eventos dele, antes dele fazer, o sonho dele era fazer esses eventos, então ele procurou a gente, fizemos um trabalho com ele de comunicação, de oratória, e hoje, gente, os eventos deles, todas essas pessoas aqui já passaram pelo palco dele. Depois que ele aprendeu oratória com a gente, hoje ele faz esses eventos. Antes ele só tinha feito um evento, estava muito inseguro e aprendeu as técnicas. E hoje o maior espetáculo do marketing digital ao vivo é com ele e a comunicação dele é absurda. Então, olha o poder aí de você pegar algo que você não está tão legal, estudar e ir para cima, você vai ser o topo. Foram mais de 188 turmas de comunicação e oratória que a gente fez em companies, em empresariais, também mais de 30 mil pessoas em palestras. Então, hoje, você está preparado para a grande oportunidade da sua vida? Se aparecer hoje uma grande oportunidade, será que está preparado? Nessa frase de Abraham Lincoln que diz: se eu tivesse 8 horas para cortar uma árvore, eu gastaria 6 afiando meu machado. Em 2000 no ano de 2004, o Partido Democrata Americano ele realizava suas convenções e um jovem político, nesse dia aí, essa foto, desconhecido ainda, subia no palco. O seu nome era Barack Hussein Obama. Ele tinha sido só deputado, né? Tinha perdido uma eleição como senador, depois ganhou, e essa vitória como senador fez ele ser eleito para palestrar por 15 minutos num congresso do Partido Democrata Americano, um congresso que dezenas de pessoas muito mais famosas que ele palestravam. E eles estavam de olho ali, já tinha as pessoas já pré-definidas para concorrerem pelo Partido Democrata, né, que é um partido de esquerda, nas eleições americanas, né? Porque a escolha tem que ser uma escolha muito bem feita, porque é praticamente só 2 partidos que concorrem aqui, né? O da direita, que é o republicano, né, que é o do Trump, e o da esquerda. Então, quando o Obama subiu
e falou durante 15 minutos. 15 minutos, um cara desconhecido subiu no palco, falou 15 minutos. As pessoas falaram: Caraca, é esse aí. Esse é o nosso herói. É esse que vai nos representar. E foi isso que fez ele ser eleito, né, o cara pelo partido que ia representar. Resultado: foi presidente e foi reeleito presidente. E é hoje uma das pessoas mais famosas do mundo. Por quê? Porque ele estava preparado, porque ele se comunicou. E você está preparado hoje para ter aquele cliente de milhões? Sua comunicação está boa? Se aparecer uma pessoa hoje, um milionário, falou: Eu quero comprar sua loja toda, eu quero fazer uma parceria com você. Você tem culhão para lidar com essa grande oportunidade? Eu pergunto isso porque às vezes as grandes oportunidades não surgem justamente porque a gente não está preparado. Ou elas surgem e aí a gente não está preparado do ponto de vista da comunicação, aí você perde aquela que seria a venda do ano, aquela venda que ia mudar a sua vida, mudar a sua história, aquela parceria, aquela promoção. Então, lembrem desse caso e continue estudando. Vamos falar dos 3 tipos de palavras mágicas que todos esses tops usam e eles sabem usar. Primeira coisa, bom, deixa eu ver se está todo mundo vivo aí, gente, que eu não estou vendo vocês. Se eu estou falando aqui, deixa eu ver. Temos o Reinaldo. Deixa eu ver como é que está a turma aqui, se Tá eu todo mundo consigo vivo e ver. respirando aí. Ainda que Tá respirando todo mundo? Ana Cláudia, Caroline, Márcia, estão vindo aí? Então, vamos lá, deixa eu compartilhar de novo, tá todo mundo vivo, então deixa eu voltar aqui. Primeira coisa, ative a identidade e mude a atitude. Então, nós queremos que as pessoas mudem, né? A gente quer influenciar a pessoa. Nós vamos falar de 3 jeitos de falar. Depois vou encerrar com palavras mágicas, e aí a gente encerra o nosso encontro. Primeiro tipo de palavra é você, em vez de falar para uma pessoa fazer algo, você vai direto na identidade dele. Por exemplo, se eu quero que o Pedro corra, para ficar um exemplo fácil para vocês, eu vou falar com ele: Pedro, você tem que ser uma pessoa que corre, você tem que correr mais. Ou, se eu falar para ele: Pedro, você é um corredor, eu te vejo um Pedro corredor. O que é mais forte? Os estudos mostraram que quando você ativa a identidade da pessoa e você coloca aquela característica nela, você se torna muito mais persuasivo e ela tende a aceitar aquilo que você fala. Então, Pedro corredor é muito mais poderoso do que o Pedro que corre. Por exemplo, uma pessoa que quer. Você vai fazer uma entrevista aí para uma nova loja, uma empresa. Em vez de você colocar no seu currículo que você é uma pessoa que se esforça, coloca: sou uma pessoa esforçada. Isso faz a percepção da pessoa ser diferente quando você coloca essa característica e você automaticamente também vai ser persuasivo consigo mesmo. Igual a pessoa que fala assim: aquela pessoa é viciada em café, é muito mais forte do que uma pessoa que gosta de café. Então, se você quer, por exemplo, que um cliente compre uma roupa, você é um lojista de roupa, você vai pegar o momento certo, avaliando o atendimento, você fala para ele alguma coisa assim: você é uma pessoa elegante. Essa calça combina com você porque você é uma pessoa elegante, você é uma pessoa formal, você é uma pessoa, você é é, uma pessoa sintética, você é uma pessoa. Hum, tem uma palavra que eu quero falar. Não é elegante, é mais do que elegante. É uma pessoa fina, algo ligado a fina. Fugiu a palavra aqui. Mas isso faz total diferença. Eu lembro que uma vez uma pessoa me convocou, me recrutou, gente, para uma empresa de marketing multinível, né? De vender shakes para emagrecer. Em 2006, isso tem muito tempo. Só porque ela falou para mim que eu era uma pessoa desembolada. Ele estava doido querendo me recrutar. E eu sempre negando: não, não, eu trabalho com outras coisas. O dia que ele falou: pô, Luiz, você é um cara desembolado. Ele só falou isso: desembolado. Aquilo mexeu comigo. Cara, eu sou desembolado, então eu posso ganhar dinheiro com isso também. Resultado, eu fui para um jantar deles de apresentação e fiquei nessa empresa por muito tempo. Por quê? Porque ele foi na minha identidade. Então, fale uma característica da pessoa de acordo com aquilo que você quer que a pessoa faça. Por exemplo, um estudo da Bing Nurse mostrou que, em vez de você perguntar para a pessoa assim: você pode me ajudar? Você pode fazer isso para mim? Você fala assim: você pode ser o meu ajudante? Você quer ser meu ajudante? Ou seja, colocando a identidade de ajudante. Bom, se eu me vejo como um ajudante, o que o ajudante faz? Ajuda.
que o desembolado faz? O desembolado resolve, ele vende, ele é comunicativo. Então, isso aqui vai ajudar muito vocês. Falando aqui dos Estados Unidos, uma situação de 2008, eleições, inclusive esse ano vai ser de eleição, você pode pegar, tanto no Brasil quanto na América. Em 2008, porque nos Estados Unidos tem uma questão que o voto aqui não é obrigatório, né? Igual no Brasil, né? Que é obrigatório, aqui é facultativo. E estava tendo muita evasão, as pessoas não estavam votando o tanto que o governo queria. E aí antes eles faziam a seguinte propaganda: Go vote, ou seja, vá votar, corra e vote. Não, e uma pessoa especialista, entendida de comunicação, falou assim: não está dando certo go voter. Vamos mudar para be a voter, ou seja, em vez de ir votar, troque por seja um eleitor. Pô, se eu sou um eleitor, o que o eleitor faz? O eleitor vota, o eleitor elege. Aumentou em 15%, gente, o comparecimento às urnas. 15% num país de mais de 300 milhões de pessoas é muita coisa. Então, um exemplo aí, gente, que vocês podem utilizar. Então, de maneira prática, onde que vocês podem utilizar isso no atendimento de vocês, na comunicação de vocês? Como? Conversando com o cliente, que você pode ativar a identidade desse cliente. Trazer uma característica do cliente na conversa que vai fazer com que ele mude a atitude dele e resulte em mais vendas, melhor relacionamento. Pense nisso, né? Trazendo por exemplo pessoal, né? Igual um dia minha filha é um amor, né? Uma menina fofa e tal. Ela é muito agitadinha, né? Elétrica. E um dia, gente, ela fez um negócio que ela sabe que não pode, né? Pisou no sofá, aquela coisa toda. E eu falei, Maria Clara, eu não acredito. Você é uma princesa, Maria. E esse comportamento não combina com a princesa que você é. Ela ficou super constrangida de ter feito o que ela fez e nunca mais repetiu esse comportamento. Por quê? Porque a partir do momento que ela se vê como uma princesa não pisa num sofá branco, gente. Nosso sofá é branco. Nosso sofá é claro. Então ela ficou bem mais atenta em relação ao sofá quando a gente reafirmou a identidade dela de princesa. Inclusive, uma dica aí para quem é pai e mãe: nada de xingar, não adianta ficar xingando. Existem técnicas muito mais inteligentes. E uma delas é ativar a identidade, Carol Gomes, do seu filho. Segundo, transmita confiança. Como eu posso transmitir mais confiança? Ô, Tipo Luiz, assim, oi. me permita só um adendo aí, cara. Uma coisa que a Jéssica usa muito comigo, tá? Não sei quem ensinou isso para ela, porque homem gosta de deixar as coisas em cima da fora do lugar, né? E ela começou a usar isso comigo, e, cara, isso dá para usar como funcionário com a equipe, tá? Então você tem aquele funcionário lá que vira e mexe, deixa alguma coisa fora do lugar, começa a falar isso na identidade do teu funcionário da tua equipe. Isso faz muita diferença. A Jéssica usou esse negócio comigo aqui, eu vou te contar, viu? Passei a ser uma pessoa muito mais organizada. Então, no relacionamento com qualquer pessoa, com filho, com marido, com esposa, com qualquer pessoa, vale a pena isso aí que dá resultado. Sou prova viva disso, viu? É, talvez foi a Elo, hein, que falou, hein, quem sabe? Eu acho que sim, viu? A Elo também que me ensinou isso, essa questão da identidade, sabe? Aprendi com minha esposa sábia. E as mulheres são muito sábias, né? Quando a mulher é sábia, muda a casa toda. Isso aí, Reinaldo. O... Teve uma situação de uma grande vendedora, mas executiva de vendas de ponta, assim, de uma empresa. E ela queria vender mais, né? Queria aumentar mais as vendas, ser mais convincente. Só que os resultados dela não estavam tão bons, estavam um pouco fracos, de acordo com o tanto de apresentação que ela fazia por semana e pelo nível de slides dela, a comunicação dela, o tom de voz. E a coisa foi tão, o resultado era tão incoerente que ela contratou uma, uma equipe, uma consultoria de comunicação, que é o nome. Ela contratou o Jonah Berger. E aí ele escutou a apresentação dela e tal, e não viu nada demais assim. Caraca, ele não estava entendendo o que não estava dando certo. Por quê? Slides claros, uma linguagem concreta, concisa, ótimas analogias. Ele sabia que tinha alguma coisa errada na comunicação dela. Mas num primeiro momento,
ele não identificou. Então, o que que eles fizeram? Eles transcreveram todo o discurso dela, tudo que ela falava. Então, saiu lá, né, no, no, trans, no transcritor lá, tudo que saía da boca dela. E o que que saiu muito? Que quando ela bateu o olho assim, ela horrorizou. Ela falou: o quê? Eu faço isso? Eu não acredito. Eu falo desse jeito. Ela fazia muito um vício de linguagem que eu vejo muita gente falando, e que é um vício. Eu falo uma coisa para vocês. É horrível, é péssimo, que é o tal do ela fazia muito e o que isso faz no nosso inconsciente? Isso transmite insegurança, isso transmite incerteza. E ela identificou isso logo. Ela falou: é isso que está me atrapalhando. Aí ela retirou do discurso dela, das apresentações de vendas, o an. Toda vez que ela estendia muito nessa vogal, é, e sabe, a gente fala assim, o que aconteceu? No mês seguinte, ela já conseguiu aumentar em 1/3 o número de clientes convertido, o número de vendas. 1/3 em um mês, identificando isso. Então, se observe, pergunte para alguém que trabalha com você, se na sua fala, no seu atendimento, você faz esse vício. Talvez você ache que você está abafando, talvez você ache que não tem problema nenhum. Tem problema. Está tirando 1/3 do dinheiro do seu bolso. A sua família está recebendo 66% de dinheiro, de comida, de verba, por causa do como aconteceu com a Lindsay Samuel. Então, como que a gente pode transmitir mais confiança, além de não falar, não cometer esses vícios de linguagem? Trocar palavras evasivas, porque palavras evasivas não passam confiança, passam incerteza, por palavras que são categóricas, que são níveis de palavra. Anote aí, tire uma foto disso, que são palavras fortes, porque toda palavra traz uma energia, elas nunca são neutras, elas ou trazem luz, ou elas trazem certeza, elas trazem escuridão. Então, palavras evasivas é talvez, pode ser. Gente, tem coisa mais horrível que você. Eu estou lidando com uma situação dessa na minha vida, numa situação profissional, onde a empresa ela só utiliza palavras evasivas. Eu falo para vocês que chega a ser assim, chega a ser perturbador, chega a ser assim, é um nível de estresse que gera que é absurdo, né? O Reinaldo sabe da empresa, da situação. Toda a comunicação dela é evasiva, toda. E isso está gerando um problema absurdo nas pessoas. Mas como já saquei a da empresa, eu já saquei, eu não entro nesse jogo dela, entendeu? Já sei qual que é a delas. A empresa já, para mim, é uma empresa que tem zero de credibilidade. E é assim que as pessoas vão pensar daquela. E isso é inconsciente da gente. Isso aí eu estou falando que eu percebi de maneira consciente, mas os outros, a maioria não, porque eu estudo isso, eu li isso, mas na prática, quando você utiliza essas palavras evasivas, a pessoa simplesmente ela não confia, mas ela não entende. Ela fala assim: caraca, eu não sei por quê, mas não confio nessa pessoa. Eu não sei por quê, mas não sinto confiança de fechar negócio agora. Então, palavras evasivas são palavras que não passam aquela certeza. Talvez, pode ser, parece, olha, provavelmente, olha, aparenta, ó, na minha opinião, ao que parece, olha, eu acredito, olha, eu suponho, olha, eu acho. Qual que é a força dessas palavras? E tem gente que, por força do hábito, por cultura, por conviver com pessoas que usam muito essas palavras, por isso a importância do seu ambiente, qual o ambiente que você está, o ambiente de pessoas que falam de maneira incerta, provavelmente você vai ser contaminado por isso. Então você tem que mudar para ambientes ricos, ambientes de pessoas mais concretas, ou ter um nível de percepção e, e autopercepção, de autoliderança, que você não vai deixar aquilo te atingir. Você precisa ter muita força de vontade. Palavras categóricas, indiscutivelmente. Quem que usa muitas palavras categóricas?
Sem entrar na questão política, que não é o foco, mas vocês vão entender, apesar que o americano é o Trump, o próprio Trump, ele é muito... Ele, inclusive, no livro que eu li sobre esse assunto, o próprio autor, não eu, mas o próprio autor está no livro Palavras Mágicas, tá, gente? Se vocês quiserem aprofundar nesse assunto, livros Palavras Mágicas da editora HarperCollins. Nesse livro, ele dá um exemplo do Trump, que o Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, provavelmente futuro presidente de novo, né? Estou vendo um clima aqui, tudo indica que sim. Ele usa muito essas palavras, ele é muito categórico. Por isso que as pessoas têm tanto medo dele, né? As pessoas que são inimigas dele, né? Politicamente, né? Ideologicamente, porque ele é muito focado naquilo. Obviamente, garantido, ele fala assim: é garantido que eu vou expulsar os imigrantes ilegais daqui. Ele não põe dúvida, entendeu? Ele não é aquele cara politicamente correto. Ele fala assim, não, eu vou acabar com isso. Todo mundo vai para fora. Então, assim, você não precisa ser um Trump, você não precisa às vezes, ser esse extremo, né, de força, mas utilize no seu. Tire uma foto, coloque na sua parede, coloque no espelho do seu banheiro, para essas palavras irem entrando no seu vocabulário, irem entrando no seu dia a dia, para que você, gradativamente, utilize elas. Porque, indiscutivelmente, se você utilizar essas palavras, é inegável que, de maneira garantida, você sempre será reconhecido como uma pessoa fundamentalmente mais confiante. Gostaram da frase? Utilizei a frase até com as próprias palavras categóricas. E, finalmente, gente, a terceira parte dos 3 tipos de perguntas, dos 3 tipos de palavras, é sobre perguntas, gente. Esse assunto é muito legal. Poderia falar aqui a noite toda sobre perguntas. Como que é interessante essa questão de pergunta. Bom, como que as pessoas reagem a um pedido de conselho? Como vocês acham, gente? Por exemplo, se você pede um conselho para uma pessoa, você acha que a pessoa vai te achar um pouco mais burro, um pouco menos inteligente, um pouco inseguro, talvez, por você ter pedido um conselho? O que vocês acham, gente? O que vocês acham que acontece, Márcia, Caroline e os demais, quando você pede um conselho para uma pessoa? Uma pesquisa mostrou que você pedir um conselho para alguém é altamente positivo. É altamente positivo por quê? Quando você pede conselho para alguém, essa pessoa, você mostra que você está honrando essa pessoa, honrando a inteligência, honrando um conhecimento específico dessa pessoa, e ela vai se sentir bem e bem em relação a você. Consequentemente, você se torna uma pessoa mais persuasiva em relação a ela. Consequentemente, você aumenta o relacionamento com ela. E ela tende a te ajudar. Olha que engraçado isso. E eu pude comprovar isso na prática. Coloquei aqui a foto de um Mercedes. Eu tenho um amigo aqui, Intergarden, que ele já até me alugou esse carro dele. Ele tem uma Mercedes, né, que o comércio de carros é muito forte, né, de locação e tal. E eu queria entrar meio que nesse mercado, que eu estava estudando sobre esse mercado, a possibilidade de talvez alugar meu carro nos dias que ele tivesse parado e tal, nos dias que eu viajasse. Enfim, pedi um conselho para ele em relação a isso. Pedi um conselho. Cássio, você que entende disso, você pode me dar um conselho? O que vocês acham? Pá, 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 pá. Resultado, ele mandou uma série de áudios, vários áudios, se colocando à disposição e tal. E aquilo até gerou uma futura parceria. Ele abriu uma possibilidade para mim de uma parceria muito lucrativa. Eu acabei não dando sequência na parceria, porque não dava para mim, mas eu falo para vocês que o que ele abriu para mim de possibilidades através dessa pergunta, eu só fiz uma pergunta. Foi algo assim que foi muito, muito forte o que ele fez por mim numa pergunta. Então, não tenham medo de pedir conselho. Claro, você vai ficar pedindo conselho para a mesma pessoa todo dia, mas peça um conselho que é muito positivo. Saber pedir um conselho na hora certa. Isso gera persuasão, gera ajuda, gera parcerias. E, finalmente, gente, uma técnica que eu quero passar para vocês, também de fazer perguntas,
que vai levar vocês para um outro nível de relacionamento com as pessoas e com os clientes, com todas as pessoas, que é a técnica da pergunta de acompanhamento. O que consiste a pergunta de acompanhamento? É o seguinte, quando uma pessoa falar algo, quando você estiver conversando com a pessoa, porque existem vários níveis de interlocutor. Tem aquele levemente interessado, tem aquele desinteressado, tem aquele que você fala uma coisa e ela te interrompe, que é a maioria, né, gente? Que é super chato isso. A pessoa está falando um assunto, e aí ela fala algo, por exemplo, nossa, eu gosto muito de sorvete. Nossa, eu também gosto. Nossa, eu já fui num safari na África. Não, minha tia também foi no safari da África. Nossa, eu gosto muito de andar de BMW. Nossa, eu também, eu já tive uma BMW antiga. Sabe, a pessoa não escuta a outra. A pessoa fala algo e a outra rebate falando algo dela. Isso não tem nenhum poder nas relações humanas e não te torna uma pessoa persuasiva, não te torna uma pessoa especial, te torna uma pessoa como todo mundo. Porque tá todo mundo assim, desinteressado, tá todo mundo assim, vivendo no seu mundo. E com essa estratégia aqui, você vai se tornar um oásis no deserto, vai se tornar uma pessoa rara. Como que é? Quando você fizer uma pergunta para uma pessoa, porque teve um estudo sobre primeira impressão. Primeira impressão no primeiro encontro, né? Fizeram um estudo, né? Tem estudo para tudo hoje em dia. Então fizeram uma pesquisa, um estudo, né? Com milhares de primeiros encontros. E claro, né, que uma coisa que no primeiro encontro conta, aparência, aparência ajuda também, principalmente do lado do homem, né? O homem, né? Tá, a aparência é importante para ele. Para a mulher, uma coisa importante que elas gostaram muito são hábitos semelhantes, por exemplo. Nossa, esse homem tem o mesmo hobby que o meu. Isso ajuda demais. Agora, para ambos os lados, uma coisa que foi muito forte foi a capacidade de fazer perguntas. Isso é algo que foi muito forte, que foi identificado nesse estudo sobre o primeiro encontro, sobre a primeira impressão no primeiro encontro. E quando um cliente chega na sua loja, o que está acontecendo? Está acontecendo exatamente isso. É um primeiro encontro seu com o cliente. Então, você vai pegar essa estratégia e utilizar com o seu cliente. O seu cliente está tentando ali uma possibilidade de namoro. Vai gerar namoro quando ele passar o cartão, passar o Pix no caixa da loja. Quando ele comprar um negócio com você, se tornar um cliente fiel. Então, é um namoro. Então, é uma primeira impressão. Então, o que é muito importante que você pode fazer? Perguntas. Nesses estudos falou isso. A capacidade de perguntar, as pessoas se sentiam importantes e elas ficavam mais engajadas. Por exemplo, numa pesquisa que foi feita com pacientes satisfeitos, eles eram muito mais satisfeitos com os médicos que faziam perguntas sobre eles, sobre a vida deles, sobre os hábitos deles. Isso gerou uma satisfação muito grande nos pacientes. Então, como que funciona? Você vai fazer uma pergunta para uma pessoa, você está conversando com a pessoa, você faz uma pergunta, você vai olhar com amor. Todo detalhe é importante para que você faça isso com excelência, você seja visto aos olhos da pessoa como uma pessoa rara. Porque eu falo isso para vocês hoje. Isso hoje não é comum mais. As pessoas estão nas suas telas, as pessoas estão no mundo delas, estão no seu notebook, no seu celular. Você vai olhar com amor, vai olhar como se aquela pessoa fosse a única, a mais especial. Você vai escutar o que ela está falando com atenção, atenção, sorrindo, e você vai perguntar. Essa aqui é uma chave, Elisamar. Perguntar sobre, né? É isso aí, Daniel. Perguntar sobre o que você ouviu. Como assim? Deixa eu ver o próximo slide aqui. Como assim? Por exemplo, se a pessoa fala, nossa, eu sou um cozinheiro. O que você faz? Nossa, eu sou cozinheiro. Nossa, que bacana. E o que você tem cozinhado? O que você mais gosta de cozinhar? Como têm sido os seus pratos? O que seus clientes mais falam do que você cozinha? Entendeu? Assim, nossa, eu sou arquiteto. Olha, que bacana. E que tipo de casa você faz? Que tipo de projetos você mais faz? É isso.
Quando a pessoa responder, você não vai só escutar, "Ah, seja um bom ouvinte." É muito mais do que ser um bom ouvinte. Muito mais. É baseado no que você está ouvindo. Como bom ouvinte, dá um upgrade. Perguntar sobre aquilo, ou seja, é o interesse do interesse. É a pós-graduação de interesse, gente. O cara vai falar, uau, uau. Você está entendendo? Alguém quer fazer uma simulação disso? Vamos fazer um exemplo, gente. Isso aqui eu coloquei para vocês aqui, para vocês fazerem na loja de vocês, um exemplo de dinâmica de comunicação que vocês podem fazer. Se vocês são líderes, vocês podem levar para os líderes de vocês. Está aí meu Instagram, tá, gente? Se vocês quiserem seguir lá no Instagram, segue lá. Tem alguns conteúdos de venda e comunicação. Você vai cumprimentar a pessoa adequadamente, perguntar o que a pessoa faz, porque são perguntas, né, do form, lembra o form, né? Família, ocupação, recreação. Use a pergunta de acompanhamento do outro. O nome da técnica é pergunta de acompanhamento. Você vai olhar com amor, vai escutar com atenção, e aquilo que ela responder, ó, da pergunta que você fez, você vai perguntar de novo. Não é só uma pergunta, você vai fazer várias. E ela vai falando, você vai perguntando, você vai se interessando. Isso aqui, gente, é top. Top, top. Isso aqui, na verdade, era uma coisa que era para todo ser humano estar fazendo de forma natural. Mas eu não sei por que, Reinaldo, nós desaprendemos isso aqui. E a gente parou de relacionar nesse nível de interesse. Então, quem faz isso sai na frente. Quem faz isso é diferente. E olha como é simples, né? Uma coisa bem simples de fazer, mas o segredo do sucesso é justamente fazer o simples e o óbvio, fazer o arroz com feijão. E para finalizar, gente, nosso encontro aqui, as 8 palavras que vendem. Vou passar para vocês 8 palavras que vendem, 8 palavras que são fortes para vocês. Primeiro, o nome da pessoa. Por quê? Quando você falar, você tem que gravar o nome da pessoa, anota na sua mão, escreve, coloca num papel para você não escrever. Esqueceu o nome da pessoa, pergunta de novo. Desculpa, me perdoa, esqueci seu nome. Qual é o seu nome mesmo? E se esquecer, pergunta de novo, não importa, mas você tem que falar o nome da pessoa. Por quê? Porque no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, a gente aprende que o nome da pessoa é o som mais doce e mais importante que existe em qualquer idioma. Qual é o som mais doce que qualquer pessoa na Terra pode ouvir? Será que é o som de Beethoven? Será que é o som de Mozart? Será que é Bach? Será que é The Beatles? Ivete Sangalo? Não, não, nada disso. O som mais doce que existe é o do nome dela. É o nome dela e para as mães é o nome do filho. Para a mãe é o nome da própria mãe e do filho, tá? Não esquece da mãe, não. Mas se você quiser fazer um upgrade, se você tem uma cliente mãe, claro, para pai também funciona, gente. É óbvio, né? Quando você encontrar o Reinaldo, você vai falar, e aí, Reinaldo, como é que você tá? E o Beni? Pronto, ganhou o Reinaldo, gente. Reinaldo é pai de primeira viagem, pai babão, tá babando com o filho, porque o filho é maravilhoso, é top. Eu sei que já fui pai de primeira viagem, eu sou pai de quinta viagem, não importa a viagem que a gente tá. Não é, Reinaldo? A gente é pai babão mesmo. Tô no quinto filho, tô babando aqui, tô com um bebezinho também, igual o Reinaldo tá com o Beni. Eu tenho um amigo que eu gosto muito dele, que ele sempre pergunta do Noah. E o Noah, porque ele vê o Noah nos meus stories, resultado, eu amo esse meu amigo, só porque ele pergunta do Noah. Nem pergunta de mim, não. Tá ótimo. Já amo ele. Então é isso, gente. Não é difícil você ser diferenciado. Não é difícil você vender mais. É só você sair do seu mundo e começar a olhar para as pessoas. O que que é importante para o ser humano? O que que é algo que a pessoa valoriza? Ela valoriza isso, relacionamento, ser importante. Valoriza que você fale do nome dela, que você se interesse por ela. Outra palavra, você. Depois do nome é você. Você. Foi feita uma pesquisa eu gosto muito de pesquisa, sabe por quê? Porque a pesquisa comprova o que a gente está falando. Senão fica aquele negócio do balelômetro, né? Foi feita uma pesquisa, eles gravaram mais de 5 mil ligações telefônicas de telemarketing de uma empresa que autorizou. Dessas milhares e milhares de ligações, adivinhem qual foi a palavra mais falada?
Quem adivinhar vai ganhar um presente do Reinaldo. O Reinaldo vai dar um presente para quem adivinhar qual foi. Escreve aí no chat, gente. Qual foi a palavra mais utilizada de todas as palavras nessa pesquisa com 5.000, mais de 5.000 ligações? Alô? O Reinaldo errou. Não, Reinaldo, não foi você, não. Você que vai pagar o prêmio, Reinaldo, se você não acertar. A Elisamar está fazendo o seu desenho, a Elisamar pintando o chat no nosso slide, utilizando toda a sua criatividade artística. Por quê? Não, não foi o porquê, não. Carol, a palavra mais utilizada foi acertada pelo Gerson. Eu, numa ligação. A gente está aprendendo como ganhar um cliente. Ou seja, vamos pensar. Se as pessoas estão no mundo delas, as pessoas vão falar delas. Por quê? Porque para elas são as mais importantes. Então, numa ligação, você está numa conversa, você vai falar o quê? Eu. É isso que você vai falar. Deixa eu descompartilhar aqui, porque sem querer alguém colocou aqui. Acho que aí volta. Ah, tá, beleza. Aí volta, sem os desenhos de paintbrush. É o eu. Ou seja, se as pessoas elas falam muito eu, o que que você tem que falar? Você. Porque você vai agradar ela. Segunda, terceira palavra, agora. O agora, ela traz a pessoa para o presente. É aquela sensação de aqui agora, de presente. Então, ó, se você fechar agora, é outro poder, né, gente? Se você fechar agora, você consegue isso. Então, você vai ter essas vantagens, você fechando agora. Agora, então, ó. Gosto muito da palavra imagine. A palavra imagine é muito forte. Quando você fala para o seu cliente, vai vender um sofá, por exemplo. Imagina esse sofá na sua casa, aquele domingo, chegou da igreja, todo mundo já teve aquele final de semana exaustivo, todo mundo deita no sofá, assiste Netflix, todo mundo juntinho, abraçado, comendo aquela pipoca quentinha, assistindo o filme preferido. Cara, você já entrou no sofá, você já tá no sofá, você já comprou o sofá. Comprou o sofá. Entendeu? Toda vez que você usa a palavra imagine e seu cliente imagina, porque toda vez que você usa, o seu cliente vai imaginar, você está vendendo. Ou seja, o cliente está comprando. Você está mexendo com um sentido muito forte. Ok? Quinta, por quê? Quando você fala o porquê, você justifica logicamente aquilo que você quer. Ah, você vai fazer isso. Eu posso fazer isso porque isso está no livro Os Segredos da Persuasão, do Robert Cialdini. Estudem isso, porque ele fala muito disso, tá certo? O porquê, porquê. Novidade. Gente, quer fazer uma pessoa se interessar por falar com você? Olha, ó, tem uma novidade para você. As pessoas amam novidade. Por que que rede social é um grande sucesso? Por quê? Porque rede social, gente, é novidade o tempo inteiro. Então, novidade. Tem uma novidade. Tem uma novidade. Olha, isso aqui é uma novidade. Tudo que é novidade, as pessoas amam. Então, são palavras muito persuasivas. Essas 6 palavras. Muito mesmo. Palavras, assim, de extremo poder que vocês podem utilizar. 7, comprovado. Você coloca na frase correta o comprovado, pronto. Pronto. Você tá feito, porque comprovadamente mostra o quê? Que é algo que já foi testado, já foi comprovado, que já foi validado. Então a pessoa se sente o quê? Segura, é comprovado. E uma palavra também que mexe muito com a nossa ocitocina, né? Uma palavra que traz muito prazer é o grátis. Ó, então, se você levar essa calça, você ganha o cinto grátis. Se você comprar 2 sapatos, você ganha uma meia grátis. Se você comprar esse carro, você ganha a instalação do ar-condicionado grátis. O grátis, ele traz o free, em inglês é free, usa muito o free. Você sabendo colocar o grátis, tem muita gente no marketing digital que usa bônus, né? Mas em venda 1 a 1,
tem mais opinião não, tem mais poder o grátis. No digital, o pessoal usa de bônus. Tá? Então, se você é do digital, você pode continuar usando bônus. Se quiser testar o grátis, faça testes. Marketing digital, vendas, tudo é teste também, gente. Vocês não viram que eu trouxe para vocês aqui vários o quê? Vários testes, várias pesquisas? Faça também as suas próprias pesquisas. Ok? Você acha que... Aí, ó, a Carol escreveu também, bônus. Sem custos. Ah, eu prefiro mais o grátis do que sem custos. Agora vai depender da situação. Se eu utilizar, eu gosto do grátis. Ô, Certo, Juliano? Luiz, Pode falar? cara, dois complementos aí. Uma coisa, uma curiosidade que eu vi um tempo atrás, o Silvio Santos, todo mundo que vai no programa dele, vocês perceberam que ele tem um nome da pessoa bem grandão, que é assim, desde o do começo lá do passado até hoje. Ele é essa Sim. pessoa querida porque ele chama todo mundo pelo nome, assim, as pessoas gostam. Você vai no programa dele, ele vai lá falar com o Daniel. Daniel, pô, Daniel, tá, Daniel do tamanho. Ele chama o Daniel pelo nome, ele chama todo mundo pelo nome. E uma Exato. sacada de lançamento para vocês deixarem os clientes pensando o dia inteiro em vocês. Eu aprendi isso em PNL, lá o primeiro curso de PNL que eu fiz há muitos anos atrás. O Luiz, ele fez uma formação comigo, a gente fez a formação juntos, né, Luiz? Sim. E uma coisa que é muito interessante, você quer deixar o cliente curioso, pensando em você o dia inteiro, é falando para ele, fala para ele hoje cedo, fala, nossa, à noite eu vou te contar uma novidade, ou amanhã eu vou te contar uma novidade. Acabou. A pessoa vai perguntar, ou quem é casado, vira, manda mensagem para o marido, quero conversar contigo mais tarde. Ele vai pensar em você o dia inteiro, à noite. Ele não vai ter paz enquanto você não conversar com ele. Então, esse de dar esse spoiler, né? Olha, tem uma novidade e amanhã, meio-dia, eu vou te dar essa novidade. Então, são coisas, são detalhes assim que a turma usa isso muito em lançamento digital. Concessionária, não compre carro amanhã, compre só depois de amanhã, né? Cara, por que que não vai comprar carro amanhã, Isso. gente? Então, tudo isso mexe com a curiosidade avulsa, a curiosidade do povo ali. E o grátis, ele muda jogo. O grátis, ele faz ganhar muito dinheiro, viu? As pessoas gostam de ganhar, é muito forte isso. Tem as opções, que o pessoal está perguntando, Renato, sem custos e tal. Pode também, são semelhantes, mas o grátis ele tem um poder maior. Né? Eu estudei essa palavra antes, a palavra grátis, antes de trazer para Ó, vocês. exemplo de loja, tá? Isso aqui uma vez teve um lojista, isso aqui tá no... Olha o peso disso aqui, tá na contracapa do meu livro. Isso aqui é o seguinte, um kitzinho, calça, boné, camiseta, R$ 99. Mesmo produto, mesmo preço, só que em vez de apresentar desse jeito, a sugestão é apresentar aqui, olha, com calça mais camisa mais boné grátis. Isso aqui. Teve um lojista que ele, sempre que ele postava os kitzinhos, ele vendia um kit, dois, alguma coisa assim. Quando eu passei isso numa mentoria semanal, isso há muitos anos atrás, se não me engano, ele vendeu acho que 16 ou 17. Só não vendeu mais kit porque não tinha mais para vender. Porque ele deu, era o mesmo kitzinho que ele sempre tinha lá, a organização, olha, compre isso, mais aquilo tal, portanto. Ele só colocou isso, mas isso mais boné grátis. Vendeu acho que 17, 170% vezes mais, porque tinha o gratisinho, e a mesma coisa, mesmo produto, mesmo valor. É muito forte. Exato. Sabendo colocar as palavras aí, as coisas, dão muito resultado. Então, pessoal, para encerrar o nosso encontro, é, só lembrando, aqui são algumas empresas que a gente já treinou, moro aqui hoje nos Estados Unidos, na Flórida. Estou sempre indo no Brasil. Se alguém um dia quiser, Luiz, quero algo de oratória, alguma coisa assim, pode me procurar. Estou aí à disposição para servi-los, tá bom? Quero finalizar com o tema entusiasmo, gente. Nada adianta você ter todas essas técnicas, você dominar essas palavras, se você não fala com entusiasmo. O significado da palavra entusiasmo é Deus dentro de si. Uma pessoa entusiasmada é uma pessoa carregada de Deus. Ethos significa Deus. Ethos, palavra grega, Deus dentro. Então, seja uma pessoa entusiasmada. Você pode mudar a sua vida. Dobre seu entusiasmo e seus ganhos dobrarão. Contra fatos não há argumentos. Os fatos provam, mas o entusiasmo convence. Então, eu aprendi aqui que você vai ter sucesso em qualquer coisa na sua vida, na qual você colocar consistência e entusiasmo ilimitado. Está aí meu Instagram para vocês. Muito obrigado, pessoal. Uma ótima noite a todos. Dúvidas? Fique à vontade aí, Luiz. Cara, sensacional, viu?
Tirar a música aqui. Uh, Tem um tempinho para tirar a dúvida do povo aí, Luiz? Se alguém tiver alguma pergunta, quiser interagir com algo, Turma, quem quiser tirar o microfone, tá? Fique à vontade aí. A gente vai finalizar aqui a gravação, depois eu passar. Aliás, já passei o código da gamificação no comecinho da aula, para quem estava aí. Alguém tem alguma dúvida sobre esse conteúdo? Ô Luiz, é muito forte, tá? A gente roda muitas lojas assim, cara, e é muito forte assim, o tanto que tem muito lojista despreparado, tem muito vendedor despreparado. E aí você vai falar, ele não se preocupa em ter, vou testar essa abordagem assim para ver qual que vende mais. E eu, pelo fato de ser uma pessoa muito analítica, eu falo muito para as pessoas o seguinte, sejam analíticas assim, no seguinte sentido. Poxa, eu vou mandar uma mensagem para alguém, cara, será que essa mensagem está convertendo? Teve um caso que aconteceu comigo recentemente, entrei numa loja, a gerente falava que estava falando sobre mensagem via WhatsApp, né? E ela, não, mas isso aí a gente manda, isso aí não dá resultado. Eu falei, deixa eu ver a mensagem que você manda aí. Ela mostrou a mensagem para mim, né? Eu li a mensagem e falei, fulano, vem aqui. A própria gerente da loja, eu falei, olha só, se você recebesse, eu mostrei para ela a mensagem, né? Olha a fotinha do B aqui, inclusive, o papai coruja. Aí perguntei para ela o celular, falei, pô, toma aqui, me conta uma coisa. Se eu te mandar essa mensagem, você responderia? Ela olhou, leu a mensagem que toda a equipe dela manda 60 mensagens todo dia. Ela olhou, leu a mensagem, ela não responderia, não. Eu falei, os seus clientes respondem? Ela não responde. Então, por que que todo dia vocês mandam 60 mensagens todo dia para todo mundo, sabe, não responde só para cumprir tabela? Então, o que eu percebo muito no varejo, falta muito esse pensamento assim crítico, e quem está aqui, eu acho que são pessoas diferenciadas, que vão começar a olhar para, opa, calma aí, comece a olhar de forma crítica para o que vocês estão fazendo. Poxa, será que essa mensagem que eu estou mandando aqui para os clientes, será que estão respondendo legal? Será que se eu mudar essa abordagem, será que eu vou fazer um teste aqui, deixa eu mudar a abordagem? Oi, fulano, tudo bem? Em vez de falar, sabe, de usar uma abordagem diferenciada, então comecem a fazer isso, que vocês vão ver que assim, vocês vão ajustando um pouquinho ali, que vai te dar 2% a mais de venda ali. Aí você faz um outro ajuste, olha, mais 3% ali de aumento. Então, de repente, você já consegue ajustar ali 5, 10% sem fazer mais esforço, só por mudar ali um pouco as palavras mágicas, né, Luiz? exato. Ó, a Débora está pedindo os Colocando, códigos da gamificação, daqui a pouco eu vou passar aqui para vocês. Gente, alguém tem alguma dúvida? Posso liberar o Luiz? Vocês estão com a consultoria grátis aqui, do cara das palavras mágicas, vocês não vão aproveitar, gente? Fique à vontade aí, viu? Ô, então, se a Luiz, deixa pessoa, eu... Oi? essa sua, se essa sua cliente estivesse nessa aula, ela já ia pegar várias palavras concretas, já ia mudar completamente a mensagem dela, né? É a falta de estudo mesmo, né? Exatamente, a gente tem que ter esse pensamento crítico, viu? Porque se não tiver, não vai ser o cliente que vai falar para a gente isso. Então, aproveita que vocês Nunca. têm aqui a fonte, tem o especialista aí. Gente, eu vou finalizar aqui a gravação, então, tá? Eu vou finalizar aqui agora a gravação do bate-papo e a gente pode continuar aqui tirar mais 2, 5 minutinhos ali para a gente tirar as dúvidas com o Luiz aqui. Deixa eu só finalizar.